aqui na mesa, né, filho? Por favor. Na mesa.
Vai. Vai começar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, bom dia a todos, tá? Demorou um pouquinho para entregar o link para vocês, então eu vou começar devagar para poder dar um tempo para os alunos irem entrando, tá? Quem quiser se antecipar, pode pegar o livro didático e abrir na página 50, porque nós vamos iniciar o capítulo 6, que fala sobre o novo gênero textual que nós vamos estudar, tá? As atividades anteriores, você já enviou a correção? Estou enviando aos poucos, tá, Murilo? Tá. O conteúdo de colocação pronominal, tá? Próclise, mesóclise e ênclise, vocês farão um trabalho de pesquisa. Depois que vocês me entregarem esse trabalho, tá? Me apresentarem esse trabalho, aí eu vou retomar este conteúdo com vocês, tá? Quanto às correções, eu estou enviando aos poucos. E aí, pessoal, começando, acho que já deu tempo de quem entrar, para o pessoal entrar. Lá na página 50, capítulo 6, nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando a respeito de texto de divulgação científica, tá? Esse aqui não é o conteúdo na nossa prova, isso que eu estou trabalhando com ele essa semana, tá? O capítulo 6. Semana que vem, eu vou tirar uma aula para fazer revisão de todos os conteúdos que cairão na P1. Não podem ficar despreocupados que vocês terão material de estudo, tá? Também vou enviar uma videoaula, que vai ficar de posse de vocês, para que no momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam recorrer à videoaula, tá? Então, a videoaula também vai como um material de apoio para uma revisão e uma retomada dos conteúdos antes da nossa P1, tá? Então, vão estudando, não deixa tudo para a última hora, tá? A minha prova não estará difícil, mas, de fato, se o aluno não souber o conteúdo, ele não vai conseguir responder, certo? Então, pessoal, agora no capítulo 6, nós vamos falar sobre texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica, ele está muito próximo das verbetes de enciclopédia. Por quê? Porque ele também aborda algo científico, né, como o próprio nome diz, algo que inspira uma pesquisa, precisa de um planejamento, precisa de dados estatísticos, né, situações e fatos concretos para poder serem apresentados nesse texto, tá? Nós utilizamos muito texto de divulgação científica como um texto informativo, ele amplia extremamente o nosso conhecimento, tira as nossas dúvidas, é também uma fonte de pesquisa, né? Depois desse texto pronto, depois dele ser publicado, passa a ser também uma fonte de pesquisa para nós. Então, ele tem uma relevância extrema no mundo científico, né? Na comprovação de dados, na comprovação de situações que foram investigadas e assim por diante, tá? Eu coloquei para vocês alguns pontos, os mais importantes, para que vocês possam se aprofundar neste gênero textual, tá? Aborda fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas. Então, é impossível você publicar um artigo científico, né?
você não ter prova daquilo que você realizou, certo? Você precisa saber o que você está fazendo. Transmite dados e informações, apresenta teorias e conceitos, ok? Então, algumas teorias e alguns conceitos serão apresentados na publicação deste artigo. Ou seja, teoria é aquilo que você conseguiu captar, né? A sua formação, a sua opinião. O conceito é uma forma explicativa de te passar aquilo que foi pesquisado, né? Sobre o que você pesquisou. No final do nosso slide, nós temos um artigo de divulgação científica que fala sobre por que devemos tomar banho. Então, isso aí foi o objeto de estudo de alguém, entendeu? Fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas. Ou seja, como surgiu a ideia, o assunto, como que foi o processo de pesquisa, tá? Se você utilizou cobaias ou se você fez experiências, né, com alguém, com algumas pessoas, essas pessoas, não sei, ficaram sem tomar banho aí durante 60 dias. É um procedimento, tá? Os resultados, a descoberta sobre isso, então, isso é um processo longo. Ninguém consegue elaborar um texto como esse do dia para a noite. Você precisa de um tempo, tá? Para poder elaborar esse gênero. Onde nós vamos encontrar o texto de divulgação científica? Em que suporte comunicativo ele vai aparecer? Revistas, portais, sites, tá? De cunho educacional, científico, informativo. Pode ser que, esporadicamente, se for algo que faça parte de uma reportagem, por exemplo, você pode ver o trecho deste texto numa publicação, né, numa reportagem, num jornal impresso. Então, isso vai depender muito, certo? Se alguém estiver fazendo uma pesquisa, né, um repórter, por exemplo, e ele estiver investigando sobre o consumo excessivo de açúcar, digamos assim, ele pode procurar um texto de divulgação científica, tá? Pode procurar até mesmo a pessoa que escreveu esse texto e pedir que ela fale o que ela qual o ponto de vista dela a respeito do consumo excessivo de açúcar, quais as consequências, por quê? Porque essa pessoa, ela vai ter dados, tá? Vai ter provas daquilo que ela está falando, né? Que o consumo excessivo, ele causa diabetes, né? Excesso de colesterol, então vai ter uma infinidade de questões que poderão ser apresentadas, né? Para o leitor de forma eficaz, de forma eficiente, tá? Reais, que é o que é mais importante. É escrito com clareza. Esse tipo de texto, a maioria dos textos informativos, tá, pessoal? É bom que isso fique claro, a maioria dos textos informativos, eles têm uma linguagem bem mais clara, bem mais simples. Por quê? Porque ele precisa estar ao alcance de todos, precisa fazer com que as pessoas entendam e compreendam aquilo que está sendo transmitido. Então, se eu escrevo um texto para esclarecer a vida das pessoas, coloco como uma linguagem complicada, fica difícil do outro entender, tá? Olha, o que deve ter um texto de divulgação científica? Título, tá? Um título de fácil entendimento, certo? Um título que, por si só, te dê a ideia do que vai ser apresentado na íntegra. Introdução, ou seja, a apresentação do texto científico, né? O início de tudo, como que isso se dará. Eita, Lelê, a cantoria tá boa hoje. Introdução, apresentação do texto científico, tá? O desenvolvimento é o resultado da pesquisa, aquilo que você conseguiu captar, o que você tem como provar, vai estar lá no seu texto. Depois, mostra o que foi descoberto, que é o final do texto, a conclusão, né? O resultado de tudo que foi realizado. Então, eu particularmente acho o texto de divulgação científica textos muito bem elaborados, tá? Não faria, não, por enquanto, tá? E que fique claro que o texto de divulgação científica
ele pode ser pesquisado, ele pode ser investigado por qualquer pessoa, pode ser um estudante, tá? Pode ser um biólogo, um professor, qualquer pessoa de qualquer profissão que tenha o intuito de pesquisar e investigar algo da sua profissão ou algo que te dê curiosidade, você pode fazer esse processo e depois publicar o seu artigo, tá? Quando você publica um artigo, o seu nome fica lá na internet, toda vez que as pessoas forem procurar por você, o seu artigo vai estar lá publicado. Então, é um ponto muito positivo também, tá? Então, pessoal, texto expositivo apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico e pode apresentar alguns recursos, como texto expositivo, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia, tudo isso é texto expositivo, tá, pessoal? Texto que te apresenta alguma informação, texto que tenha um objeto de estudo, é texto expositivo, tá? O texto expositivo existe para levar informação ao leitor, tá? A comunidade, a sociedade. Então, como estava no slide anterior, tá? O texto expositivo ele vai precisar de quê? De instrução, quando apresentam instruções a serem seguidas, informação. Quando eu falo aqui de instruções, pessoal, o que eu falei no início a respeito do consumo de açúcar, né? Eu estou falando sobre esse artigo, que os alunos do sétimo ano estudaram isso aqui no início do ano, esse divulgação científica. E eu lembro que eu passei para eles um texto que falava justamente sobre o consumo excessivo de açúcar e gorduras, né? Então, o texto, assim, muito legal, fantástico, falando sobre a má alimentação e o que a má alimentação pode gerar na vida das pessoas, né? Então, ao final do texto, você vê que ele tem um objetivo, conscientizar, não só informar, mas também conscientizar as pessoas de se alimentarem melhor. Como que a gordura ela é processada no organismo, o que ela se torna, entendeu? Não só no acúmulo de gordura e que deixar a pessoa mais fortinha, né? Que não é esteticamente agradável para muitas pessoas, mas o que aquilo pode gerar na vida do outro, né? O raciocínio fica mais lento, a pessoa, né, tecnicamente mais sedentária, as articulações começam a doer muito, né, porque ela não faz exercício, tem muita de gordura, a respiração é ofegante, né, e assim por diante. Então, é um texto muito legal que ele consegue abordar todos os quesitos do texto expositivo, tá? Informação, quando apresentam informações sobre o que é apresentado, discutido, descrição. Descrição é quando você detalha alguma informação, tá, pessoal? Você descreve, você informa com um pouco mais de clareza, minuciosidade a respeito daquele assunto, daquela pesquisa, daquele dado que você encontrou no meio do caminho. E a definição, quando queremos deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando, tá bom? E aí, seguindo, nós temos aqui alguns itens que podem ser apresentados, eu não vou ler todos, tá, pessoal? Que é a enumeração, quando envolve a identificação e a apresentação sequencial de informações, comparação e o contraste. Ou seja, quando você consegue apresentar dentro do próprio texto alguma informação contrária daquilo que você está transmitindo. E aí, pessoal, o principal de todos, sempre quando se fala de um novo gênero textual, é você falar da finalidade desse texto, tá? Todos os textos, todos, eles têm uma finalidade, seja ela de entreter o leitor, informar, né, instruir, não importa. Todo texto, todo gênero textual, ele tem uma finalidade. Então, isso precisa ser reconhecido. Eu, particularmente, cobro muito isso em prova. Qual é a finalidade desse texto e quais são as características desse gênero textual? Porque o aluno que ele consegue, né, dar as características de um gênero e a finalidade desse gênero, ele já entendeu todo o conteúdo, mais amplo que ele seja, tá? Então, são dois itens fundamentais. A finalidade de um artigo de divulgação científica.
transmitir conhecimento de natureza científica a um público mais amplo possível. Ou seja, eu não preciso necessariamente ser um pesquisador ou ser um estudioso, né? Ou ser uma pessoa curiosa, instruída, para poder querer ler um texto de divulgação científica. Eu posso simplesmente estar sentado lá, né, na sala de espera, esperando o meu médico me atender, tá? Esperando iniciar minha consulta. De forma eventual, pegar uma revista, abrir lá, ter publicado um texto de divulgação científica. Tá? Me sentir tentado a ler aquele texto. Então, são N situações em que eu posso ter acesso a esse tipo de informação. Então, se é um texto bem escrito, bem elaborado, bem definido em todos os seus parâmetros, consequentemente, eu vou ler aquele texto e, a partir daquele momento, eu vou ter uma informação a mais, tá? Então, é isso. A estrutura, né? Nós falamos, a ideia principal, a afirmação do conceito, enfim, as provas e a linguagem clara, tá, pessoal? Bom, pode ser para informar, para entender, para instruir, e como base, estudos aprofundados, padrão formal, tá? Termos técnicos, tipo da linguagem científica, expõe ideias, certo? Isso daqui, por mais técnico que seja, né, que nós estamos falando, vocês não conseguem perceber quando vocês estão lendo. Tá? Vocês não conseguem perceber. A única coisa que vocês percebem de fato é a informação que está sendo transmitida. Tá? E aí, pessoal, eu gostaria de ler com vocês um texto de divulgação científica, certo? Muito simples, que fala sobre a necessidade ou não de tomar banho. Tá? Vamos lá, olha bem. Vamos observar a seguinte leitura. Por que temos que tomar banho? E aí? Né? Esse artigo foi publicado por Adriana Bonomi e José Marcos Cunha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Então, é um texto que pode chamar a atenção se, num dado momento, você encontrá-lo por aí. Por quê? Porque tem pessoas que amam tomar banho, né? Mas eu conheço umas pessoas que não gostam muito de tomar banho, certo? Então, é um fato aí a se pensar. Aquele banho meio por obrigação, certo? Nós vemos de uma cultura em que o brasileiro, ele toma mais de um banho por dia, né? 2, 3 banhos, às vezes. Por quê? Porque está incorporado na nossa cultura, né? Nós somos uma terra que foi... crescemos com costumes indígenas, né? Quem tinha mania de tomar banho no índio. O europeu não. O europeu chegou no Brasil, estranhou essa mania que o índio tinha de ficar tomando banho, se lavando o tempo todo. Por quê? Porque o europeu ele consegue passar meses, tá? Sem ver água, ele passa meses sem tomar banho. Não é hábito do europeu tomar banho. Mas o brasileiro, sim, né? Do índio, sim. Então, esse costume de se banhar, nós herdamos dos índios. Não foi dos europeus, não, tá? Porque viajar para a Europa aí, ou para os Estados Unidos mesmo, vai perceber que as pessoas lá não estão muito chegadas a banho, não, tá? Inclusive, eu já li um artigo que fala sobre o cheiro do metrô europeu, tá? Você entrar no metrô, entrar no trem, e aquele cheiro, né? Maravilhoso de suor, as pessoas sem tomar banho durante semanas e por aí vai. Então, vocês já podem imaginar como deve ser o metrô desse daí, tá? Então, pessoal, é um texto curioso. Eu gostaria que, né, aparecesse algum voluntário para começar a ler, pode ler devagar, tá, pessoal? Lê um pedacinho, não precisa ligar a câmera, só para poder eu descansar um pouquinho, né, a voz. Quem se habilita? Enquanto eu vou fazendo a chamada. Vamos, oitavo ano.
Dê o título e depois vocês seguem. Por favor, essa gracinha pra tia. Quer que eu leia? Lê o título, seu. Vamos observar a seguinte leitura. Por que temos que tomar banho? Vai, outra pessoa, lê mais um pouquinho. Vai, Felipe. Lê um pouquinho. Falou o quê, professor? Lê um pouco aí, Felipe. Quando chegar num certo momento, eu mando separar. Calma aí. Saiba, vai. Qual é a página mesmo? Não, é aqui na tela mesmo. Você consegue ver pela tela? Sim. Vamos observar o seguinte leitura. Por que temos que tomar banho? Sabe qual é responsável por essa higiene que pode da sua pele? Chegou a hora de saber por que você faz tudo para se manter limpinho. É obrigado a tomar todos os dias aquela boa chuveirada. Responsável pela essa higiene, anote, não é a sua mãe e sua pele, a barreira natural, entrada de micro-organismos no corpo. Ok, isso, micro-organismo no corpo. Então, já perceberam aí que isso é algo natural, né? Não sei vocês, mas quando eu estou com vontade de tomar banho, independente da hora do dia, é porque eu já sinto a necessidade, eu sinto um incômodo muito grande. Então, eu preciso tomar banho para que eu tenha, sei lá, eu sinto uma maciez na minha pele que me deixa confortável. Tá? Então, com certeza, esse é o processo natural, que eu já me habituei, mas tem pessoas que não se incomodam, tá, gente? Não se incomodam, nem com o próprio cheiro, o mau cheiro, na verdade, né? Nem com o mau cheiro, nem com aquele... A pele tá colenta, mas tocando bonde. Não liga, tá? Alguém gostaria de continuar? Outra pessoa? Aqui, ó, A na pele. Vai, Pedro. A Grise. Bora, Pedro. Há na pele as células que formam a epiderme, a camada mais externa da pele, essa que tocamos, que é como um tecido mesmo, como o de nossas roupas. Sobre as células da epiderme há uma camada de queratina, uma proteína que não deixa passar água para o lado de dentro. Além disso, temos os poros dos pequenininhos orifícios por onde sai o suor, e as glândulas sebáceas, que acompanham os pelos que recobrem toda a superfície do corpo, exceto a palma da mão e a sola dos pés. Todos os dias nossa pele é renovada, mandando embora algumas células mortas misturadas com queratina e formando um tecido novinho em folha. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que sobre a nossa pele e mucosa é a pele fininha e úmida, como a boca e a do interior do nariz. Existem bactérias chamadas comensais, isto é, bactérias que convivem conosco sem necessariamente causarem doenças. Ela tem uma função importante: não permitir que outros micro-organismos mais perigosos que a saúde se estabeleçam na pele e mucosas. Se as comensais não estiverem presentes em número adequado, o equilíbrio entre proteção e agressão é rompido e podemos adoecer. Obrigada, Lara. Perceberam, pessoal, que a gente tem que tomar banho, tá? Porque todos os dias nós não vemos, nós não enxergamos, mas a nossa pele, ela se renova, tá? Então, ela vai se limpando automaticamente, isso aí é do organismo. Eu não sei se vocês já perceberam, as meninas, né, que têm um pouco de cuidado a mais com a pele, que os meninos eu não vejo muito essa preocupação, né?
mas as meninas têm mais cuidado. Quando vocês lavam o rosto de vocês com algum sabonete específico, né? E na hora que vocês terminam de lavar, o rosto ele fica um pouco seco, ressecado. Observem, faça isso uma noite antes de dormir. Quando você acorda pela manhã, o seu rosto ele está mais oleoso. Por quê? Porque a pele do seu rosto trabalhou a noite inteirinha tentando fazer o quê? Recuperar a oleosidade que você tirou ao passar um sabonete, né, para o rosto, enfim. Então, o corpo ele vai fazendo essa renovação. Já que eu tenho essa renovação, eu não a enxergo, eu preciso tomar banho para poder ir tirando, né, essa sujeira e saindo, tá? Eu não vou dizer para vocês fazerem a experiência de ficar 10 dias sem tomar banho, porque é nojento. Mas, se você fica muitos dias sem tomar banho, automaticamente a sujeira vai se acumular em você, seja na orelha, atrás da orelha, no pescoço, né? A mãe não fala assim, meu filho, vem cá, vou esfregar o seu pescoço, não sei o quê, esfrega essas costas. Por quê? Se você não fizer isso, vai haver um acúmulo aí de sujeira no teu corpo, vai ficar evidente, tá? Com o passar do tempo. Como vocês tomam banho todos os dias, tudo bonitinho, tudo limpinho, vocês não percebem isso, tá? E aí o texto fala do nariz, né? Tem gente que adora limpar o nariz e deixar o nariz impecável aí. Não, não pode, tá? Tem que ter esse cuidado, porque as nossas narinas são como filtros para o nosso sistema respiratório. Então, a gente tem que ter um cuidado e saber que tem barreiras ali que estão nos protegendo, certo? Então, pessoal, isso daí é um texto de divulgação científica. Esse texto, ele não está na íntegra, em outro texto dele, tá? Mas é um texto grande. Então, só peguei essa partezinha para vocês terem um pouquinho de acesso e saber como que se inicia um texto de divulgação científica, como que procede, como que acontece, tá? Então, imaginem, tanto a Adriana como o José Marcos, né? Eles tiveram que estudar a respeito desse assunto, eles tiveram que pesquisar, para depois criar um conceito e publicar para as pessoas, tá? Aí vocês perguntaram assim, professora, mas digamos que eu quero saber a respeito de uma cobra específica, né? Houve um caso aí do rapaz, né, que pegou uma cobra em tráfico, levou para casa, na Aja, e foi picado por ela. Isso ganhou uma proporção e uma notícia negativa, né, imensa. Acabou denunciando o rapaz aí sem querer, né, a cobra, e falou a respeito do tráfico de animais, enfim. Não era só da cobra, né? Então, pessoal, muitas pessoas começaram a investigar a respeito desse animal, tá? Dessa cobra naja especificamente, porque é uma cobra que não se encontra aqui no Brasil, enfim. Então, quer dizer, quando você vai até a internet procurar a respeito de um assunto como esse, o que você vai encontrar lá são os artigos de divulgação científica, tá? Porque ninguém vai ficar falando de uma cobra que ninguém conhece, né, que só existe fora do país. Quem vai falar sobre isso? Quem vai divulgar um assunto como esse? A pessoa que pesquisar sobre isso, tá? Muitos assuntos, quando vocês pesquisam na internet, sem que vocês percebam, trata-se de um artigo de divulgação científica. Isso é tão perigoso, tá? Você copiar e colar, quando você vai fazer uma pesquisa, um trabalho, pesquisar, copiar e colar no seu trabalho, tá, pessoal? Porque isso é plágio. Não pode. Esses textos, eles têm donos, tá? São donos registrados, eles não permitem isso, obviamente. Você pode se inspirar no texto, você pode ganhar conhecimento ali daquele texto, mas você não pode fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aprendam isso desde agora, porque vai chegar um momento que vocês vão apresentar esses trabalhos para professores, né, de universidade, professor de faculdade. Esses professores, eles são terríveis.
Só de olhar para o seu trabalho, ele consegue saber se foi você que fez. O professor consegue fazer essa observação, tá, pessoal? Saber se foi o aluno que fez o trabalho ou não. No entanto, às vezes nós fazemos uma vista grossa, mas um professor de faculdade ou universidade, que está ali para filtrar mesmo quem vai ficar e quem não vai, né? Ele bateu o olho no seu trabalho, pode reconhecer o seu trabalho num artigo de alguém, tá? Com muito cuidado com os plágios, certo? E aí, pessoal, lá no nosso capítulo 6, eu pedi para que vocês fizessem a atividade, tá? E cronograma, eu pedi para que vocês realizassem essa atividade. Então, na aula de amanhã, peço para que vocês adiantem aí a leitura do nosso texto, que está na página 51 até 52. Adiantem a leitura, tá? E aí amanhã a gente chega e só faz mesmo a correção dos exercícios, das questões, para a gente ver se consegue finalizar até a página 55, tá? Se vocês já tiverem lido, fica melhor para nós concluirmos o assunto numa aula só. Fechou? Beleza, oitavo ano? Um abraço. Até a próxima aula. Vou fechar, senão daqui a pouco o outro professor vai ficar bravo aí que a sala está ocupada. Bom dia, tchau, tchau, até mais. Tchau. 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 Tchau.